A minha história começa com o meu avô, uma pessoa extraordinária, Bruno Ferrari. E eu, carinhosamente, sempre fui conhecido como Bruninho Fiat Cinquecento. Porque, afinal de contas, meu avô sempre dizia, cara, ninguém nasce Ferrari, né? A gente tem que nascer pequenininho, tem que estudar, e com isso a gente se transforma um dia numa pessoa melhor. O meu grande legado de vida é o tema que eu vou compartilhar com vocês. Nasci num berço de uma família empreendedora, estamos, graças a Deus, entrando na 4ª geração desta família, e o grande legado que o senhor Bruno Ferrari me deixou foi o legado da educação. Então eles vieram da Itália, com uma mão na frente e uma atrás, eu sou primeira geração no Brasil, e com isso constituímos alguns negócios e algumas empresas, e aí nasci nos fundos desses negócios. Meu avô me deixou um legado também, que é uma grande paixão que eu tenho, que são as maratonas. Comecei quando fui estudar na França, um amigo meu, colega de turma, chato, acordava de manhã, me cutucava e falava, vamos correr que você está gordinho. E eu comecei a pegar essa paixão com a maratona, acabei concluindo 12 maratonas na Europa, mas o mais interessante foi a primeira, que foi a Maratona de Paris, que eu tenho muito bem guardada, assim, com muito carinho, porque eu pensei, puxa, fazer 10 quilômetros, 20 quilômetros, toda essa preparação foi feita graças a uma equipe multifuncional. E aí vocês podem estar perguntando, poxa, o que tem a ver isso com o tema de governança em família, né? Absolutamente tudo. Porque quando a gente nasce numa empresa de família, nós temos uma grande responsabilidade. Meu avô me ensinou também que o maior projeto social que uma companhia pode ter é a manutenção dos seus postos de trabalho, ou seja, a longevidade. O meu trabalho, há 40 anos ou mais, apesar de jovem, é estudar por que esse tema de longevidade no mundo tem números assustadores. Quais são esses números, né? Bom, no Brasil, só para ter uma ideia, nas últimas pesquisas, da primeira para a segunda geração, somente 50% das empresas sobrevivem. Da segunda para a terceira, 18%, 20%. Da terceira para a quarta, que é o caso da nossa companhia, só 4%. São números alarmantes. E às vezes as pessoas me perguntam também, poxa, mas esse tema é um tema só para as grandes empresas? Negativo. Qualquer negócio, qualquer startup atual começa com muita mais governança do que uma grande empresa old school, né? Então, o que foi esse legado em família, né, que tem a ver com a maratona? O legado em família é, independentemente do que você queira fazer na sua vida, a educação e a formação, ela é extremamente necessária. Ou seja, independentemente do que você vai querer ser, e hoje nós estamos num momento mágico, porque nós temos, é o único momento da humanidade onde nós temos 4 gerações trabalhando simultaneamente juntas. Então imagina, já era difícil tratar o tema de longevidade das empresas, quando a gente tinha 2 gerações, 3 no máximo, agora nós temos 4, né? Então, como preparar? Qual é a relação que tem entre a maratona e a governança, né? Então, o primeiro tema que eu gosto de tratar com muita simplicidade é que a verdadeira governança, ela começa na família, tá? É muito comum a gente ver membros de segunda, terceira geração, né, que acabam perdendo aquele senso de legado, as dores do fundador, porque muitas vezes não tem nem a oportunidade de conhecer o fundador da empresa, que muitas vezes já faleceu. Então, eu sempre comento o seguinte, com muita simplicidade, as storytelling, as histórias contadas pelo coração destes fundadores, e aqui eu trago ao público, né, o quanto é importante se conectar com os fundadores, se conectar com as dores que esses fundadores tiveram, né, para a sobrevivência das suas empresas, e é por isso que a gente tem esses tristes números alarmantes. Faço parte de um grupo mundial, onde a gente estuda esse tema. Aqui no Brasil a gente tem vários malucos assim, que gostam desse tema, e o nosso principal objetivo é que esse número melhore a cada vez. Tá? E como é que a gente faz isso? Antigamente, eu não sei assim na família de vocês,
Mas antigamente a gente dizia o seguinte: pô, esse cara está jogando contra o patrimônio da família, né? Esse cara não está sendo muito... Eu não sei se vocês têm alguma situação semelhante assim na ideia, né, de famílias que vocês conheçam, mas, por exemplo, na nossa família nós tivemos isso. E hoje, carinhosamente, a gente chama de atuantes passivos. Então, o tema de governança na família faz com que a gente tire a passividade desse membro familiar e que ele se transforme, no mínimo, num responsável. Aí já me perguntaram: pá, mas como é que eu faço isso? Com que idade eu começo a conectar esses novos membros familiares? Existem estudos, pesquisas, que demonstram que a partir dos teenagers, ou seja, 13, 14, 15 anos de idade, é importante que esse garoto, essa garota, conheça e embarque para pelo menos saber o que a família faz, saber qual é o senso de legado dessa família, até para ele ter a opção, vamos falar das novas gerações, de fazer o que ele bem entender, mas ele tem que ser um membro responsável. Nascer numa empresa de família não é uma sorte, é uma responsabilidade. Responsabilidade de poder transitar e deixar esse legado para as próximas gerações. A única frase que é traduzida no mundo inteiro, tá? E eu não gosto muito de falar sobre ela, mas eu vou falar sobre a frase como é na Itália, né? Então era assim: o pai na coluna empresarial, o filho na coluna social e o neto na coluna policial. Por que isso? Por que essa desconexão? Então o que nós estamos fazendo? Nós começamos a estudar como as empresas de longevidade, o que as empresas de longevidade têm em comum. E o que elas têm em comum é que elas têm a base. São todos membros familiares, independentemente de geração, são responsáveis, apoiadores. Então, no mínimo responsável, como nós temos várias na minha família. Apoiadores é aquele cara que realmente está ligado ao negócio da família. E muitas famílias, logo de cedo, a partir dos teenagers, conseguem detectar se elas tiveram a sorte de ter os criadores de riqueza. Quem são os criadores de riqueza? É aquele garoto, aquela garota que a gente nota desde pequeno que tem o senso de legado no sangue, né? Ou seja, ele sabe o que ele quer. Eu conversando com um garoto outro dia, ele me disse o seguinte: a empresa deles tem 70 e poucos anos de idade, e eu perguntei: qual é o teu sonho de legado? O meu sonho é fazer essa companhia chegar aos 100 anos nas minhas mãos. Então eu achei isso muito bacana. E você conversa com outros garotos que estão completamente desconectados do negócio da família, e você já começa a perceber que eles vão ter outras habilidades. E em governança não existe certo, não existe errado. Existe o que está adequado e não adequado, dependendo da família, dependendo do negócio, dependendo do tipo de formação. Então depende de tantos outros fatores que não existe certo e errado. Às vezes me perguntam: é certo eu trabalhar junto com os meus irmãos? Não sei, depende do cenário, depende da situação. Outra coisa que eu gosto muito de falar, eu pelo menos estou estudando esse tema já há mais de 40 anos, e virou um tema da moda. E pós-pandemia houve um escalonamento incrível desse tema, no mundo inteiro. Por quê? Muitas famílias acabaram perdendo seus fundadores, muitas famílias começaram a perceber a importância de gerar o seu sucessor. Não preciso dizer o motivo, né? Isso no mundo todo vale o mesmo. Então, a partir desse momento, nós começamos a estudar um pouco mais a importância de fazer essas famílias empreendedoras a embarcar nesta jornada, independentemente do tamanho do seu negócio, independentemente do tipo de negócio. Pode ser um negócio muito pequeno. E às vezes me perguntam: puxa, mas como é que eu vou fazer para embarcar nessa jornada, né? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você estudou com um cara que gosta, você estudou com uma pessoa que tem habilidades diferentes, convide ele para um café, né? Convide ele para um almoço. Isso a gente chama de um pequeno conselho consultivo. E às vezes me perguntam também: de que momento a gente passa de um conselho consultivo para um conselho de administração, que é uma coisa um pouco mais formal, que as grandes empresas normalmente têm? Normalmente, quando você embarca um novo sócio, a gente tem que deixar as coisas um pouco mais bem estruturadas. Isso é governança. Governança não é um projeto, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Governança é uma jornada que a gente embarca e não sai mais. Então, a cada dia, agora que nós estamos, por exemplo,
indústria 4.0, conectado com inovação, conectado com gestão inovadora, gestão em governança, a gente estuda cada vez mais, né? Então, é um tema que o meu objetivo é fazer com que esse tema escalone no Brasil de uma forma incrível, que as universidades comecem a desenvolver mais esse tema, para que a gente juntos possa trazer a longevidade às empresas. E só tem uma forma de você trazer longevidade às empresas, é gerando esse senso de legado, é você trazendo o aculturamento familiar para dentro dessa nova geração. E é muito interessante, né? Eu tenho 3 filhos e meus filhos são de diferentes gerações. E quando você pega um filho millennium, ele é completamente diferente de um filho X, que é completamente diferente de um filho Y, né? Cada uma dessas gerações traz a sua particularidade. E olha que momento especial que nós temos hoje. Nós temos 4 gerações trabalhando simultaneamente. É um momento mágico. As pessoas que têm seus filhos aí na idade teenagers, vocês têm um verdadeiro MBA dentro da própria casa. Comecem a avaliar o comportamento desses teenagers, porque esses serão os nossos futuros geradores de riqueza, tanto para as nossas companhias, como para as companhias de terceiros, né? O mais interessante da minha carreira foi que eu acabei me desconectando do negócio da família. Há 20 anos eu dirijo empresas familiares. E eu percebo o seguinte, que a gente, na verdade, tem 2 bonés. Um boné como gestor de uma empresa de família não consanguíneo, e um boné como sendo um membro familiar responsável, apoiador do negócio da família. Agora, o mais interessante é o legado que você vai deixar durante esse período. Então, um dos meus objetivos é trazer cada vez mais esse público jovem ao entendimento desse tema, trazer cada vez mais as famílias empreendedoras para que elas embarquem nessa jornada de longevidade. Porque eu queria trazer um número também muito importante. Praticamente 90% dos empregos gerados no mundo vêm das empresas familiares. 90%. Então, olha o nível de responsabilidade que nós todos temos juntos. Se nós começarmos, ou se nós mantivermos esses números de falta de longevidade nas empresas de família, consequentemente, nós vamos gerar menos empregos. Consequentemente, nós vamos deixar essas empresas nas mãos de terceiros, quartos e quintos, das private equities, das empresas internacionais, e isso nós não queremos fazer. Então, tenho estudado esse tema, carinhosamente, a minha família me deu essa oportunidade, e cada vez mais eu quero desenvolver o tema aqui no nosso país. Como última mensagem, todos, que se a gente conversar particularmente, têm alguma história de família. Muitos deram certo, outros nem tanto. Eu digo para vocês, compartilhar esse tema, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, num prazo muito curto, mas compartilhar esse tema normalmente traz muito aprendizado. Então nós estamos numa geração de compartilhamento, e eu convido a todos vocês a embarcarem nessa jornada junto a uma boa governança em família. Porque a governança corporativa na empresa, às vezes, já é muito tarde. Eu prefiro trazer o tema para dentro de casa, com o aspecto de educação, o aspecto da formação, o aspecto educacional, né? Antes que a gente leve esse problema para dentro das companhias. Com isso, eu encerro a minha fala, e embarco a todos, e convido a todos a embarcarem nessa jornada extraordinária rumo à longevidade dos seus negócios e das suas empresas. Muito obrigado.